Traduza isso, e eu te dou R$ 1 milhão, disse o milionário rindo. Os executivos explodiram em gargalhadas. Mas quando a menina abriu a boca, o riso congelou em seus rostos. A Torre Guimarães erguia-se sobre a cidade como um monumento ao poder. 60 andares de vidro e aço que refletiam as nuvens, construídos com o suor de milhares de trabalhadores que jamais pisariam em seus escritórios principais. No último andar, onde o ar parecia mais exclusivo e os tapetes custavam mais que casas inteiras, desenrolava-se uma cena que mudaria destinos para sempre. Mariana Silva tinha as mãos geladas, não pelo ar-condicionado que mantinha a sala de reuniões a uma temperatura perfeita, mas pelo terror que lhe percorria cada veia do corpo. Ela estava parada no meio de uma sala cheia de pessoas que a olhavam como se fosse uma mancha em seus sapatos italianos. Sua mãe, Clara, a havia trazido naquele dia porque não havia ninguém que pudesse cuidar dela. Era feriado escolar e as opções eram trazê-la para o trabalho ou deixá-la sozinha no pequeno apartamento que dividiam. Clara havia escolhido o que acreditava ser mais seguro. Quão enganada estava. E isso o que é? A voz de Augusto Guimarães cortou o silêncio como uma faca enferrujada. O CEO da Guimarães International Holdings era um homem que havia construído seu império sobre as costas de outros. Seu terno custava o que Clara ganhava em 1 ano. Seu relógio, o que ela ganharia em 5. Mas o mais caro que possuía era seu desprezo por qualquer um que considerasse inferior. E para Augusto Guimarães, quase todos eram inferiores. Senhor Guimarães, peço desculpas. Clara deu um passo à frente, sua voz tremendo. Minha filha não tinha onde ficar hoje. Ela ficará em silêncio na copa. Não incomodará ninguém, prometo. A copa. Guimarães ergueu uma sobrancelha, olhando Mariana de cima a baixo com uma careta de desgosto mal disfarçado. Sua filha, você a trouxe para minha empresa como se isto fosse uma creche. Os executivos ao redor da mesa começaram a murmurar. Marcelo Antunes, o advogado corporativo e braço direito de Guimarães, sorriu com aquela expressão de satisfação que só os covardes mostram quando alguém mais poderoso humilha os fracos. Senhor, Clara começou. Silêncio. Guimarães levantou uma mão. Seus olhos não se desviavam de Mariana. Chegue mais perto, menina. Mariana olhou para a mãe. Viu o medo em seus olhos. A súplica silenciosa para que obedecesse sem causar problemas. Clara havia trabalhado naquela empresa por anos. Limpava os pisos que outros sujavam. Organizava os escritórios que outros desorganizavam. Suportava humilhações que outros jamais imaginariam. Tudo para dar à filha uma vida melhor. Com passos lentos, Mariana caminhou para o centro da sala. As paredes de vidro mostravam a cidade lá embaixo, pequena e insignificante. A mesa de reuniões brilhava sob as luzes, tão polida que Mariana podia ver seu próprio reflexo. Uma menina com uniforme escolar, mochila azul pendurada em um ombro, completamente fora de lugar naquele templo do poder corporativo. Como você se chama? Guimarães perguntou, inclinando-se para a frente em sua cadeira de couro. Mariana, senhor. Mariana, ele repetiu, saboreando o nome como se fosse algo amargo. Diga-me, Mariana, o que sua mãe faz aqui? A pergunta era uma armadilha. Mariana sabia. Qualquer resposta seria usada como arma. Trabalha, senhor, respondeu em voz baixa. Trabalha. Guimarães soltou uma risada curta. Você chama trabalho a limpar os banheiros que nós usamos? A recolher o lixo que nós geramos? Alguns executivos riram, outros olharam para outro lado, desconfortáveis, mas sem a coragem de intervir. É trabalho honesto, senhor, Mariana disse, e algo em sua voz fez as risadas pararem. Guimarães estreitou os olhos. Não estava acostumado a ser respondido, menos ainda, por uma menina filha de sua faxineira. Trabalho honesto, ele se levantou, sua altura imponente projetando sombra sobre Mariana. Sua mãe ganha em 1 mês o que eu gasto em um jantar, e você vem aqui me dar lições sobre honestidade. Maximiliano. Uma voz feminina interveio do outro lado da mesa. Era Helena Dubois, a investidora francesa, que havia vindo negociar um acordo milionário. Talvez devêssemos continuar com a reunião. Os documentos podem esperar. Guimarães não tirou os olhos de Mariana. Havia encontrado um novo entretenimento. Diga-me, menina estudiosa, quão inteligente você é? Tira boas notas na sua escolinha de bairro? Mariana não respondeu. Manteve o olhar baixo como a mãe lhe havia ensinado. Não cause problemas. Não chame atenção. Sobreviva. Eu te fiz uma pergunta. A voz de Guimarães endureceu. Sim, senhor. Tiro boas notas. Em que matérias?
Em todas, senhor. Outra risada percorreu a sala. Marcelo Antunes inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com malícia. Em todas? Inclusive em idiomas? Perguntou o advogado. Sim, senhor. E que idiomas você fala, pequena gênio? Guimarães cruzou os braços, seu sorriso tornando-se mais amplo. Mariana hesitou. Sabia que qualquer coisa que dissesse seria motivo de zombaria, mas também sabia que mentira era pior. A mãe lhe havia ensinado isso também. A verdade, embora doa, sempre é melhor que a mentira. Inglês, francês, alemão, árabe e espanhol, senhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então, Augusto Guimarães fez algo que ninguém esperava. Inclinou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada tão estrondosa que fez vibrar as janelas. Uma gargalhada que continha todo o seu desprezo, toda a sua incredulidade, todo o seu desdém por aquela menina que se atrevia a afirmar algo tão absurdo. 5 idiomas, exclamou entre risos. A filha da faxineira fala 5 idiomas. Os executivos se uniram à risada. Era mais fácil rir com o chefe do que permanecer em silêncio. Era mais seguro ser cúmplice do que ser neutro. Clara quis correr para a filha, mas seus pés estavam pregados ao chão. As lágrimas ameaçavam sair, mas ela as conteve. Não podia mostrar fraqueza. Não ali, não agora. Senhor Guimarães, Helena Dubois falou novamente, desta vez com um tom mais firme. Acho que já foi suficiente, mas Guimarães não havia terminado. Tinha uma ideia que lhe pareceu brilhante em sua crueldade. Ele se aproximou da mesa e pegou um maço de documentos. Eram os contratos para a negociação internacional que se realizaria naquela tarde. Documentos em 5 idiomas diferentes, preparados por tradutores profissionais que cobravam fortunas por seu trabalho. Muito bem, pequena poliglota. Guimarães se aproximou de Mariana, agitando os papéis em frente ao seu rosto. Eu te proponho um trato, Maximiliano. Helena começou. Silêncio, ele ordenou sem olhá-la. Seus olhos estavam fixos em Mariana como um predador observando sua presa. Eu te dou R$1 milhão se você traduzir isso. A sala ficou em comoção. R$1 milhão para uma menina. Marcelo Antunes sorriu amplamente. Ele entendia perfeitamente o que seu chefe estava fazendo. Era uma humilhação perfeita. A menina não conseguiria traduzir nada. Ficaria em ridículo, e sua mãe aprenderia a lição de nunca mais trazer problemas para o escritório. Aqui há documentos em inglês, francês, alemão, árabe e japonês. Guimarães continuou. Se você conseguir lê-los e traduzi-los corretamente, eu te dou o dinheiro. R$1 milhão agora mesmo na frente de todos. Isso é injusto. Clara finalmente encontrou sua voz. Ela é apenas uma menina que diz falar 5 idiomas. Guimarães nem a olhou. Não é, Mariana? Ou você estava mentindo? Mariana levantou a vista pela primeira vez desde que havia entrado naquela sala. Seus olhos se encontraram com os de Guimarães. Neles não havia medo, não havia vergonha. Havia algo que o CEO não via há muito tempo. Havia fogo. Eu não estava mentindo, senhor, disse Mariana, sua voz clara e firme. Mas você mencionou japonês. Eu disse que falava árabe, não japonês. O sorriso de Guimarães vacilou por um segundo. Então suponho que você perde por W.O. Que pena. Mas eu posso tentar de qualquer forma. Mariana estendeu a mão. Dê-me os documentos. Um murmúrio percorreu a sala. Ninguém esperava aquilo. Todos esperavam lágrimas, desculpas, humilhação completa. Não uma menina estendendo a mão com a mesma autoridade de um executivo fechando um negócio. Guimarães hesitou, pela primeira vez na conversa. Parecia inseguro de como proceder, mas seu orgulho era maior que sua prudência. Como quiser, ele entregou os documentos com um sorriso desdenhoso. Você tem 5 minutos. Mariana pegou os papéis. Suas mãos já não tremiam. Algo havia mudado nela, ou talvez algo que sempre esteve ali, finalmente havia despertado. Ela olhou para o primeiro documento. Estava em inglês. Era um contrato de investimento com cláusulas complexas sobre percentuais de participação e garantias financeiras. Começou a ler em voz alta. No início, ninguém prestou verdadeira atenção. Esperavam que ela gaguejasse, que se confundisse, que demonstrasse a farsa que todos acreditavam que era. Mas então as palavras começaram a fluir. Mariana não só lia, traduzia simultaneamente para o português, explicando o significado de cada cláusula com uma precisão que fez Helena Dubois inclinar-se para a frente em seu assento. Espere, a investidora francesa interrompeu.
O que você disse sobre a cláusula de rescisão? Mariana repetiu a tradução, adicionando contexto legal que nem mesmo os advogados presentes haviam considerado. O segundo documento estava em francês. Mariana o pegou e, olhando diretamente para Helena, começou a ler em perfeito francês parisiense. Helena Dubois empalideceu. Sua pronúncia, murmurou em seu idioma natal, é impecável. Mariana sorriu ligeiramente e continuou com a tradução para o português. O terceiro documento era em alemão. Era um relatório técnico sobre transferências bancárias internacionais. Mariana o leu com a mesma fluidez. Seu sotaque tão perfeito que Karl Brenner, o banqueiro alemão presente como consultor, tirou os óculos para olhá-la melhor. Onde você aprendeu alemão? Perguntou em seu idioma. Minha vizinha era alemã, senhor. Mariana respondeu também em alemão. Ela me ensinou desde que eu era muito pequena. Dizia que as palavras são pontes entre mundos. O quarto documento estava em árabe. Era uma carta de intenção de Omar al-Rashid, o empresário que negociaria via videoconferência naquela tarde. Mariana pegou o papel e começou a ler os caracteres árabes da direita para a esquerda, sua voz adotando a cadência particular daquele idioma antigo. Omar al-Rashid, que estava conectado por videoconferência para observar a reunião preliminar, levantou-se de seu assento em seu escritório a milhares de quilômetros de distância. Quem é esta menina? Perguntou em árabe. A filha da faxineira. Mariana respondeu no mesmo idioma sem desviar os olhos do documento. E sua carta está muito bem escrita, Sr. al-Rashid, especialmente o parágrafo sobre a importância da confiança nos negócios. A sala estava em completo silêncio. Augusto Guimarães havia parado de sorrir. Seu rosto havia se transformado em uma máscara de incredulidade que lentamente se tingia de algo mais perigoso. Humilhação. Só restava um documento. O que estava em japonês. O idioma que Mariana havia admitido não conhecer. Guimarães viu sua oportunidade. O último, disse recuperando algo de sua compostura. Japonês, você diz que não fala. Suponho que aí termina seu showzinho. Mariana olhou para o documento. Os caracteres japoneses a olhavam de volta como um enigma impossível. Sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Sentiu a esperança de sua mãe. Sentiu o desprezo de Guimarães. Sentiu o assombro dos investidores internacionais e então fez algo que ninguém esperava. Caminhou até onde Yuki Tanaka, a executiva japonesa, estava sentada. Inclinou-se respeitosamente, como havia visto fazer em vídeos educativos, e falou: Tanaka-san, não falo japonês, mas estudei a cultura de seu país durante anos. Sei que no Japão admitir o que não se sabe é tão importante quanto demonstrar o que se sabe. Peço humildemente que me ensine a ler este documento. Não hoje, mas algum dia. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Yuki Tanaka se levantou lentamente. Seus olhos brilhavam com algo que poderia ter sido admiração ou talvez algo mais profundo. No Japão, disse em português com sotaque suave, temos uma palavra, gambaru. Significa esforçar-se ao máximo, nunca desistir, dar tudo de si, mesmo que o resultado seja incerto. Ela olhou para Guimarães com uma expressão que fez o CEO recuar um passo. Esta menina acaba de demonstrar mais gambaru do que qualquer executivo que conheci em 20 anos de negócios. Helena Dubois se levantou também. Concordo completamente. O que acabei de presenciar é extraordinário. Karl Brenner assentiu. Nunca vi algo assim. Omar al-Rashid, da tela, falou em português com voz grave. Senhor Guimarães, você prometeu R$1 milhão. A menina traduziu 4 de 5 documentos perfeitamente. Eu diria que ela cumpriu com sobras. Guimarães olhou ao redor. Os aliados que esperava ter haviam se voltado contra ele. A humilhação que havia planejado para uma menina agora caía sobre seus próprios ombros. Isso é ridículo. Sua voz tremia de fúria contida. Foi uma brincadeira. Obviamente não vou dar R$1 milhão a uma pirralha. Uma brincadeira? Helena Dubois repetiu lentamente. Humilhar uma menina na frente de investidores internacionais lhe parece engraçado, Sr. Guimarães. Esta é minha empresa. Guimarães bateu na mesa. Eu decido o que é engraçado e o que não é. Marcelo Antunes tentou intervir. Talvez devêssemos fazer um intervalo. Ninguém pediu sua opinião. Guimarães gritou para seu próprio advogado. Mariana permanecia de pé no centro da sala, segurando os documentos contra o peito. Olhava para a mãe, que chorava silenciosamente perto da porta.
lágrimas de orgulho misturadas com medo pelo que viria depois, porque ambas sabiam a verdade. Guimarães não perdoaria essa humilhação. Não importava o que os investidores pensassem, não importava o que fosse correto ou justo, a vingança viria. Era apenas questão de tempo. Mas naquele momento, enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas e banhava a sala em luz dourada, Mariana Silva havia conseguido algo que ninguém acreditava ser possível. Havia feito um gigante tremer. E isso, embora ela não soubesse ainda, era apenas o começo, porque em algum lugar daquela torre de vidro e aço, alguém mais havia estado observando, alguém que conhecia segredos que mudariam tudo. E esse alguém acabara de encontrar exatamente o que vinha procurando durante anos. As consequências chegaram mais rápido do que Clara havia temido. Naquela mesma noite, enquanto mãe e filha caminhavam para seu pequeno apartamento nos arredores da cidade, o telefone de Clara tocou. O número era da empresa. Seu coração parou antes de atender. Senhora Silva, a voz do outro lado era fria, profissional. Recursos humanos falando. Informamos que seus serviços não serão mais necessários na Guimarães International Holdings. A senhora pode passar amanhã para pegar sua rescisão. A ligação foi cortada antes que Clara pudesse responder. Mariana observou como o rosto da mãe desabava, como as lágrimas começavam a cair, como seus ombros afundavam sob um peso invisível, mas esmagador. Mãe. Mariana estendeu a mão. Não diga nada, Clara sussurrou. Por favor, agora não. Caminharam o resto do trajeto em silêncio. Um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Mariana sentia o nó na garganta crescendo a cada passo. Ela havia causado isso. Seu momento de bravura havia destruído a única fonte de renda de sua família. O apartamento as recebeu com sua escuridão habitual. Clara não acendeu as luzes, sentou-se na única cadeira da sala de jantar e deixou a cabeça cair entre as mãos. 15 anos, murmurou. 15 anos trabalhando lá, aguentando tudo. E em um dia tudo acabou. Mãe, eu não queria. Eu sei que não queria. Clara levantou a voz pela primeira vez. Seus olhos brilhavam com lágrimas e algo mais. Algo que Mariana nunca havia visto nela. Desespero. Mas agora não temos nada, Mariana, você entende? Nada. O aluguel vence em 2 semanas. Não tenho poupança. Não tenho outro trabalho me esperando. O que vamos fazer? Mariana não tinha resposta. Ela ficou parada no meio da pequena sala, sentindo como cada palavra da mãe se cravava em seu peito como agulhas de gelo. Eu devia ter ficado quieta, disse finalmente. Eu devia ter deixado ele zombar de mim e pronto. Clara respirou profundamente, tentando recuperar a compostura. Não, filha. O que você fez foi corajoso, foi incrível. Mas neste mundo os corajosos nem sempre ganham. Às vezes os poderosos simplesmente esmagam os que ousam desafiá-los. Isso não é justo. Não, não é. O silêncio voltou, mais pesado que antes. Mariana se aproximou da mãe e a abraçou. Clara soluçou contra o ombro da filha, deixando sair todo o medo e a frustração que havia contido por horas, por anos, se fosse honesta. Vamos encontrar uma solução, Mariana sussurrou. Não sei como, mas faremos. Prometo. Clara não respondeu, apenas continuou chorando. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Mariana se lembrava. Clara saía cada manhã antes do amanhecer, procurando trabalho em qualquer lugar que a aceitasse. Restaurantes, lojas, escritórios de limpeza. Mas cada porta se fechava com a mesma resposta. Não há vagas. O que Clara não sabia era que Augusto Guimarães havia feito ligações. Havia usado sua influência para garantir que nenhuma empresa na cidade contratasse a mulher que havia criado a menina que o humilhou. Era sua forma de vingança, silenciosa, eficaz, impiedosa. Mariana continuava a ir à escola, mas sua mente estava em outro lugar. Olhava pela janela durante as aulas, pensando na mãe caminhando sob o sol, batendo em portas que nunca se abriam. Mariana Silva, você está prestando atenção? A voz da professora a tirou de seus pensamentos. Todos os olhos da classe estavam sobre ela. Sim, professora, desculpe. Então, pode me dizer a resposta da pergunta que acabei de fazer? Mariana não tinha ideia de qual era a pergunta, mas sua mente trabalhava rápido. Olhou para o quadro, viu os números da equação matemática e em segundos calculou a resposta. 42, professora. A professora piscou surpresa. Correto, mas tente estar mais presente na aula, senhorita Silva. Mariana assentiu, mas sua mente já havia voltado a divagar. Precisava encontrar uma forma de ajudar a mãe.
Precisava consertar o que havia causado. Uma semana depois da demissão, a situação era crítica. A geladeira estava quase vazia, as contas se acumulavam sem pagar, e Clara havia começado a tossir. Um som profundo e preocupante que piorava a cada noite. "É só um resfriado", dizia quando Mariana perguntava. "Não se preocupe." Mas Mariana se preocupava. Podia ver como a mãe enfraquecia, como as olheiras cresciam, como cada dia que passava sem trabalho lhe roubava um pouco mais de esperança. Foi então que Mariana tomou uma decisão. Esperou que a mãe dormisse e ligou o velho computador que tinham. A conexão à internet era lenta, mas funcionava. Começou a procurar trabalhos de tradução online, serviços onde pessoas pagavam por traduções de documentos. Não tinha certificados, não tinha credenciais, não tinha nada além de seus idiomas e sua determinação. Criou uma conta com um nome falso. Não podia usar o seu. Era menor de idade e as regras não permitiam que trabalhasse. Mas as regras não alimentavam sua mãe. As regras não pagavam o aluguel. Seu primeiro trabalho foi pequeno: traduzir um menu de restaurante do português para o inglês. Pagavam apenas alguns centavos, mas Mariana o fez com a mesma dedicação que havia colocado na sala de reuniões da Guimarães. Quando o cliente deixou uma avaliação positiva, algo mudou. Outros clientes começaram a contatá-la. Documentos legais, cartas comerciais, e-mails importantes. Cada trabalho era mais complexo que o anterior, mas Mariana não parou. Trabalhava até a madrugada quando a mãe dormia. Acordava cedo para ir à escola. Dormia apenas algumas horas, mas cada centavo que ganhava ia diretamente para uma conta que havia conseguido abrir com documentos emprestados de um vizinho maior de idade que devia favores à sua mãe. Passaram-se semanas. Clara notava mudanças que não conseguia explicar. A geladeira tinha comida, as contas apareciam pagas, mas quando perguntava, Mariana apenas dizia que havia encontrado moedas na rua ou que uma vizinha lhes havia dado mantimentos. Mariana, Clara, a confrontou uma noite. "Preciso que me diga a verdade. De onde está saindo o dinheiro?" Mariana hesitou. Odiava mentir para a mãe, mas também sabia que se lhe dissesse a verdade, Clara lhe proibiria de continuar. E então, o que comeriam? "Estou fazendo pequenos trabalhos", disse finalmente, ajudando colegas com tarefas. "Nada de errado, mãe, prometo." Clara a olhou por um longo momento. Seus olhos de mãe sabiam que havia mais, mas também sabiam que a filha estava tentando ajudar da única forma que conhecia. "Prometa-me que não está fazendo nada perigoso." "Prometo." Era uma promessa pela metade. Trabalhar até a exaustão era perigoso. Falsificar sua idade para trabalhar era ilegal. Mas Mariana se convenceu de que era necessário. Que o fim justificava os meios, quão enganada estava. A ligação chegou um mês depois da demissão. Mariana estava em aula quando a diretora entrou na sala com expressão grave. "Mariana Silva, preciso que venha comigo." Os murmúrios encheram a sala enquanto Mariana se levantava. Caminhou atrás da diretora por corredores que de repente pareciam mais longos, mais ameaçadores. No escritório da direção, duas pessoas esperavam, um homem e uma mulher. Ambos com expressões profissionais que não revelavam nada. "Mariana, eles são do Conselho Tutelar", a diretora explicou. "Eles têm algumas perguntas para você." "Não." O coração de Mariana afundou. "Senhorita Silva", o homem falou com voz neutra. "Recebemos um relatório anônimo sobre sua situação familiar. Afirma que a senhorita está trabalhando ilegalmente e que sua mãe não tem emprego nem meios para mantê-la lá." "Isso não é." Mariana começou. "Também recebemos documentação que sugere que a senhorita tem usado identidades falsas para operar em plataformas de trabalho online." A mulher acrescentou. "Isso é verdade?" Mariana sentiu o mundo se fechando ao seu redor. Alguém a havia denunciado. Alguém que sabia exatamente o que ela estava fazendo. Guimarães tinha que ser ele. Sua vingança não havia terminado com a demissão de sua mãe. Havia esperado, havia observado e agora a atacava onde mais doía. "Precisamos conversar com sua mãe." O homem continuou. "E dependendo do que encontrarmos, é possível que tenhamos que considerar opções de custódia alternativa." "Custódia alternativa?" Mariana sentiu o ar abandonar seus pulmões. "Querem me tirar da minha mãe?" "Ninguém quer isso", a mulher disse, mas sua voz não soava convincente. "Só queremos garantir que esteja em um ambiente seguro. Minha mãe é a pessoa mais segura do mundo." Mariana sentiu as lágrimas ameaçando sair, mas as conteve com toda a sua força de vontade. "Ela sacrificou tudo por mim, tudo.
E se cometi erros, foi para ajudá-la, não porque ela me obrigou. Entendemos que é uma situação difícil, o homem disse, mas temos procedimentos a seguir. Clara chegou à escola 30 minutos depois. Quando entrou no escritório e viu os funcionários, seu rosto empalideceu. Quando ouviu as acusações, seus olhos se encheram de lágrimas. Quando entendeu que podiam tirar sua filha, algo nela se quebrou. Por favor, suplicou com voz quebrada. Minha filha só estava tentando me ajudar. A culpa é minha. Toda a culpa é minha. Castiguem-me a mim, não a ela. Senhora Silva, não estamos aqui para castigar ninguém. A mulher disse. Estamos aqui para avaliar a situação. A situação é que perdi meu trabalho injustamente. Clara alçou a voz pela primeira vez. Me demitiram porque minha filha se mostrou mais inteligente que o homem mais poderoso daquela empresa. E desde então esse homem tem se certificado de destruir nossas vidas. Ele é quem deveria ser investigado, não nós. Senhora, entendemos que está alterada. Não entendem nada. Clara soluçava agora. Não entendem o que é caminhar pelas ruas procurando trabalho enquanto sua filha passa fome. Não entendem o que é ver sua menina ficar acordada até a madrugada tentando nos salvar. Não entendem nada. Mariana se aproximou da mãe e a abraçou. Ambas choravam agora, agarradas uma à outra, como se o mundo tentasse separá-las. E de certo modo, assim era. Vamos precisar fazer uma visita à sua casa, o homem disse finalmente. E queremos entrevistar a Mariana separadamente. É procedimento padrão. Não vão me separar da minha filha, Clara disse com uma determinação férrea que atravessou as lágrimas. Ninguém está falando de separação ainda. A mulher tentou acalmar a situação. Só estamos. Ainda? Clara repetiu a palavra como se fosse um veneno. Você ouviu isso, Mariana? Ainda. Como se fosse inevitável. Como se já tivessem decidido. Mãe, Mariana sussurrou. Tudo vai ficar bem. Vamos demonstrar que somos uma família, que cuidamos uma da outra. Vão ver a verdade. A verdade. Clara murmurou amargamente. A verdade é que nós, os pobres, não temos verdade. Só temos a história que os ricos decidem contar sobre nós. A entrevista separada foi a hora mais longa da vida de Mariana. Fizeram-lhe perguntas sobre a mãe, sobre seu lar, sobre suas refeições, sobre seus sonhos, sobre seus medos. Cada resposta era analisada, anotada, julgada. Sua mãe alguma vez te machucou? Nunca. Minha mãe é a pessoa mais gentil que existe. Você se sente segura em sua casa? Me sinto segura porque estou com ela. Por que você começou a trabalhar online? Mariana hesitou antes de responder. Sabia que a verdade podia piorar as coisas, mas também sabia que a mentira a havia levado até ali. Porque minha mãe estava ficando doente de tanto procurar trabalho que não encontrava. Porque não tínhamos o que comer. Porque eu era a única que podia fazer algo. E os idiomas são a única coisa que tenho. Você sabia que era ilegal. Eu sabia que era necessário. A funcionária a olhou por um longo momento. Havia algo em seus olhos que Mariana não podia decifrar. Compaixão, julgamento, ambos. Mariana, você sabe quem fez o relatório anônimo sobre sua família? Acho que sim. Quem? Augusto Guimarães. O homem que demitiu minha mãe, o homem que prometeu me dar R$1 milhão se eu traduzisse documentos e depois zombou de mim quando o fiz. A funcionária tomou nota. Isso é uma acusação séria. É a verdade. Quando finalmente lhes permitiram se reunir, mãe e filha se abraçaram como se não se vissem há anos. Não vão nos separar, Mariana sussurrou no ouvido da mãe. Não permitirei. Minha menina valente, Clara beijou sua testa. Minha pequena guerreira. Mas enquanto saíam da escola, nenhuma das duas notou o veículo estacionado do outro lado da rua, nem o homem que as observava com um sorriso satisfeito. Marcelo Antunes abaixou a janela e discou um número em seu telefone. Senhor Guimarães, tudo saiu como planejado. As autoridades já estão envolvidas. É questão de tempo antes que a menina termine no sistema de custódia. A voz de Guimarães soou complacida do outro lado da linha. Excelente. Ninguém me humilha e sai impune. Absolutamente ninguém. O que fazemos com a mãe? Ela já está destruída, sem trabalho, sem dinheiro e logo sem filha. É castigo suficiente por agora. E se alguém descobrir nossa participação? Guimarães riu suavemente. Quem vai acreditar em uma faxineira sobre as ações de um dos homens mais poderosos do país? Ninguém. Esse é o privilégio do poder, Marcelo. Podemos fazer o que quisermos. E o mundo simplesmente olha para o outro lado. A ligação foi cortada.
Marcelo ligou o motor e se afastou, deixando para trás uma mãe e uma filha que caminhavam abraçadas para um futuro incerto. Mas o que nenhum deles sabia era que alguém mais havia estado ouvindo aquela conversa. Alguém que havia instalado um dispositivo de escuta no telefone de Marcelo meses atrás, esperando exatamente por este momento. Alguém que conhecia todos os segredos de Augusto Guimarães, e esse alguém acabara de decidir que era hora de agir, porque nas sombras da Torre Guimarães, uma tempestade estava prestes a se desencadear, e quando chegasse, nada voltaria a ser igual. Dr. Aurélio Vasconcelos havia vivido 73 anos aprendendo uma verdade fundamental. O poder real não se mede em gritos, mas em silêncios. Sentado em seu escritório particular, num edifício discreto no centro da cidade, ele ouvia pela terceira vez a gravação da conversa entre Marcelo Antunes e Augusto Guimarães. Cada palavra confirmava o que havia suspeitado durante anos. Seu sobrinho havia se tornado um monstro. Porque sim, Augusto Guimarães era seu sobrinho, o filho de sua irmã mais nova, a quem Aurélio havia criado como se fosse seu quando ela morreu de uma doença que os médicos nunca souberam explicar. Ele lhe havia dado educação, oportunidades, contatos, havia lhe ensinado tudo sobre os negócios, e Augusto havia usado cada lição para construir um império de crueldade. Doutor Aurélio, a voz de sua assistente, uma mulher chamada Isabel Carvalho, interrompeu seus pensamentos. As investigações que o senhor solicitou estão completas. Isabel deixou uma pasta grossa sobre a mesa. Era uma mulher de meia idade, discreta, eficiente. Havia trabalhado para Aurélio por décadas e conhecia segredos que poderiam derrubar governos. O que você encontrou sobre a menina? Aurélio perguntou sem levantar a vista. Mariana Silva, estudante destacada, notas perfeitas em todos os níveis. Fala 5 idiomas com fluência comprovada. Sua mãe, Clara Silva, trabalhou 15 anos na Guimarães International Holdings, até sua demissão injustificada há 1 mês. E a denúncia anônima? Rastreamos a origem. Foi feita de um telefone descartável, mas as torres de comunicação localizam a ligação dentro da Torre Guimarães, especificamente no andar dos escritórios jurídicos. Marcelo. Aurélio murmurou o nome como se fosse veneno. Há mais. Isabel continuou. A mãe está doente. Começou como uma tosse simples, mas piorou. Nossos contatos no hospital comunitário indicam que ela visitou a clínica gratuita 3 vezes nas últimas 2 semanas. Os médicos suspeitam de bronquite severa, possivelmente avançando para pneumonia. Precisa de medicamentos que não pode pagar. Aurélio fechou os olhos. A imagem de Clara caminhando sob a chuva procurando trabalho, ficando doente enquanto a filha trabalhava até a madrugada para mantê-las à tona, lhe provocou uma pontada de culpa. Ele havia criado o monstro que destruía aquelas vidas. O que há do caso com o Conselho Tutelar? Audiência agendada para daqui a 1 semana. Se a avaliação determinar que o lar é inadequado, Mariana será removida da custódia de sua mãe e colocada no sistema. E os avaliadores? Aí está o interessante. Isabel tirou outro documento. Um dos funcionários designados, Ricardo Bastos, tem conexões financeiras com empresas subsidiárias da Guimarães Holdings. Recebe pagamentos mensais catalogados como consultoria, mas não há evidência de nenhum serviço prestado. Um suborno disfarçado. Aurélio assentiu lentamente. Maximus U. Maximiliano comprou o avaliador. Parece que sim. O veredicto provavelmente já está decidido. Aurélio levantou-se de sua cadeira e caminhou até a janela. Dali podia ver a Torre Guimarães brilhando à distância, um monumento ao ego de um homem sem consciência. Durante anos, Aurélio havia observado das sombras. Havia fundado a Guimarães International Holdings décadas atrás, mas havia se aposentado quando sua saúde começou a falhar, deixando tudo nas mãos de seu sobrinho. Havia sido seu maior erro. Augusto havia transformado a empresa, a havia tornado maior, mais rica, mais poderosa, mas também a havia convertido em algo corrupto. Subornos a funcionários, destruição de concorrentes, exploração de trabalhadores e agora a perseguição de uma mãe e sua filha pelo simples crime de terem ferido seu orgulho. Isabel. Aurélio falou sem se virar. Preciso que faça algo por mim. O que o senhor ordenar. Quero conhecer essa menina, a Mariana Silva. Mariana caminhava de volta para casa depois da escola, quando notou que alguém a seguia. Não era óbvio. Quem quer que fosse, sabia como manter distância.
Mas Mariana havia desenvolvido instintos agudos nas últimas semanas. Viver sob ameaça constante faz isso com as pessoas. Ela acelerou o passo. O seguidor também acelerou. Seu coração começou a bater mais rápido. É alguém enviado por Guimarães. Outro movimento em seu jogo cruel, pensou. Pensou em correr, mas suas pernas tremiam demais. Mariana Silva, uma voz feminina a chamou. Ela virou-se bruscamente. Uma mulher de meia idade se aproximava com as mãos visíveis, mostrando que não representava ameaça. Quem é você? Mariana recuou um passo. Meu nome é Isabel Carvalho. Não venho para te fazer mal. Venho para te oferecer ajuda. Ajuda. Mariana riu amargamente. A última pessoa que ofereceu ajuda terminou nos denunciando às autoridades. Entendo sua desconfiança, mas há alguém que quer te conhecer. Alguém que sabe o que Augusto Guimarães fez a você e a sua mãe. Alguém que pode realmente ajudá-las. Quem? Seu nome é Dr. Aurélio Vasconcelos. Ele era o dono original da Guimarães International Holdings. Mariana piscou. O dono original? Mas Guimarães é o sobrinho dele. Aurélio fundou a empresa décadas atrás e a entregou quando se aposentou, mas nunca imaginou no que ela se transformaria. E por que ele nos ajudaria? Isabel a olhou com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Porque ele passou anos observando as crueldades de seu sobrinho sem poder fazer nada. Porque ele viu o que ele fez a você naquela sala de reuniões e sentiu vergonha de compartilhar sangue com aquele homem. E porque ele acredita que você, Mariana, tem algo que ele perdeu há muito tempo. O quê? Coragem para enfrentar os poderosos. O encontro se realizou naquela mesma tarde em uma cafeteria pequena, longe do centro da cidade. Mariana havia insistido em um lugar público e Aurélio havia aceito sem objeção. Quando o viu entrar, Mariana se surpreendeu. Esperava alguém imponente, intimidante. Em vez disso, encontrou um idoso de andar pausado, com olhos cansados, mas amáveis, e um sorriso que parecia genuíno. Obrigada por aceitar me ver. Aurélio sentou-se à sua frente com movimentos lentos. Sei que você não tem razões para confiar em ninguém relacionado com Guimarães. Não as tenho, Mariana confirmou. Mas também não tenho muitas opções. Direta. Gosto disso. Aurélio pediu 2 chocolates quentes ao garçom antes de continuar. Você sabe quem eu sou? Sua assistente me explicou. O senhor fundou a empresa. Guimarães é seu sobrinho. Mais do que isso. Eu o criei. Quando minha irmã morreu, Augusto tinha apenas 8 anos. Eu o recebi em minha casa. O eduquei. Lhe dei tudo o que tinha. Pensei que estava formando um homem de bem. O senhor se enganou gravemente. Aurélio suspirou. O poder revela quem realmente somos. E Augusto revelou algo que eu não queria ver. Crueldade. Ambição sem limites. Desprezo por qualquer um que considere inferior. Por que o senhor não fez nada antes? A pergunta atingiu Aurélio como um tapa. Era a mesma pergunta que ele se fazia toda noite. Covardia, admitiu. Vergonha, negação. Me convenci de que eram rumores, exageros, que o menino que eu havia criado não podia ser tão mau. Mas quando te vi naquela sala de reuniões, quando vi como meu sobrinho desfrutava humilhando uma menina na frente de dezenas de pessoas, soube que não podia mais continuar olhando para o outro lado. O senhor estava lá. Tenho acesso a todas as câmeras de segurança da empresa. Nunca renunciei completamente ao controle. Foi minha última salvaguarda, embora nunca pensei que teria que usá-la. Mariana processou a informação. Então o senhor viu tudo. Tudo. Vi como você traduzia esses documentos com uma habilidade que profissionais levariam anos para desenvolver. Vi como você enfrentou um homem que destruiu carreiras com um estalar de dedos. Vi como, quando chegou o documento em japonês, você teve a sabedoria de admitir o que não sabia e a humildade de pedir que te ensinassem. Seus olhos umedeceram ligeiramente. Vi uma menina extraordinária sendo tratada como lixo por um homem que não merece limpar seus sapatos. O chocolate quente chegou. Mariana envolveu as mãos na xícara, absorvendo o calor. O que o senhor quer de mim? Perguntou finalmente. Quero ajudar você e sua mãe. Como? Aurélio tirou um envelope de sua jaqueta. Aqui há dinheiro suficiente para pagar o tratamento médico de sua mãe. Sei que ela está doente. Sei que precisa de medicamentos que não podem custear. Mariana olhou para o envelope, mas não o tocou. E em troca? Nada. Ninguém dá algo em troca de nada. Aurélio sorriu com genuína admiração. Você tem razão. Sempre há um motivo.
O meu é redenção. Passei anos permitindo que meu sobrinho destrua vidas enquanto eu contava minhas moedas em silêncio. Ajudá-la não apagará meus pecados, mas talvez possa evitar que ele cometa mais. Há algo mais. Mariana o olhou diretamente nos olhos. O senhor quer algo mais do que se sentir melhor consigo mesmo. Aurélio ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente assentiu. Quero deter Augusto, não só pelo que ele fez a você, mas por tudo o que ele fez durante anos, os subornos, as manipulações, as vidas que ele arruinou. Mas não posso fazer isso sozinho. Preciso de alguém em quem confiar, alguém que não tenha preço, alguém que Augusto nunca veria vir. Eu? Mariana quase riu. Sou uma menina. Não tenho poder, não tenho dinheiro, não tenho nada. Você tem algo mais valioso do que tudo isso. Você tem verdade, sua história, seu talento, sua coragem. O mundo já está começando a ouvir sobre você. Os investidores que estiveram naquela reunião não pararam de falar da menina que humilhou Guimarães em sua própria sala de reunião. Falar. Helena Dubois, a investidora francesa, cancelou todas as suas negociações com a Guimarães Holdings. Omar Al-Rashid fez o mesmo. Karl Brenner está reconsiderando sua participação e Yuki Tanaka publicou um artigo em uma revista japonesa de negócios sobre a importância de reconhecer o talento, não importa sua origem. Mariana sentiu algo estranho em seu peito. Esperança, orgulho, não tinha certeza. E o que o senhor quer que eu faça? Por enquanto, nada. Só quero que aceite minha ajuda, que permita que eu pague o tratamento de sua mãe, que me deixe protegê-las do que está por vir. O que está por vir? A expressão de Aurélio escureceu. A audiência com o conselho tutelar. Augusto comprou um dos avaliadores. O resultado está pré-determinado. Vão te tirar de sua mãe. O mundo de Mariana parou. Como o senhor sabe disso? Porque tenho olhos em todos os lugares e porque conheço meu sobrinho. Ele não descansará até destruir você completamente. As lágrimas ameaçaram sair, mas Mariana as conteve. Não choraria. Não ali, não agora. O senhor pode detê-lo? Posso tentar, mas preciso de tempo e preciso que você confie em mim. Mariana olhou para o envelope na mesa. Pensou na mãe tossindo todas as noites, piorando a cada dia. Pensou na audiência que se aproximava como uma tempestade inevitável. Pensou em todas as portas que se fecharam, em todas as esperanças que morreram, e pensou em algo que sua mãe sempre lhe dizia. Quando você não tem nada a perder, qualquer mão estendida é uma ponte. Pegou o envelope. Está bem, disse. Confiarei no senhor, mas se me trair, se machucar minha mãe de qualquer forma, encontrarei a maneira de destruí-lo. Não sei como, mas farei. Aurélio a olhou com uma mistura de assombro e respeito. Eu sei, e é exatamente por isso que acredito em você. Naquela noite, quando Mariana chegou em casa, encontrou a mãe sentada no escuro chorando. Mãe! Correu para ela. O que aconteceu? Clara levantou um papel amassado. Era uma carta oficial do Conselho Tutelar. Adiantaram a audiência. Sua voz era apenas um sussurro. É depois de amanhã. Dizem que tem evidências suficientes para determinar que nosso lar é inadequado. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aurélio havia dito que precisava de tempo, mas o tempo havia acabado. Mãe, me escute. Ela pegou as mãos da mãe nas suas. Conheci alguém hoje. Alguém que quer nos ajudar. Alguém que tem poder para enfrentar Guimarães. Quem? O homem que fundou a empresa dele. Seu próprio tio. Clara a olhou com incredulidade. O tio de Guimarães? E você acredita nele? Não sei se acredito, mas temos que tentar. É nossa única oportunidade. A tosse de Clara interrompeu a conversa. Foi profunda, dolorosa, e desta vez veio acompanhada de algo que fez o coração de Mariana parar. Sangue. No lenço que a mãe usou para cobrir a boca havia manchas de sangue. Mãe, não é nada. Clara tentou esconder o lenço. É só, não minta para mim. Mariana gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Há quanto tempo isso está acontecendo? Clara não respondeu. Não precisava. Seus olhos diziam tudo. Vamos para o hospital agora. Não podemos pagar. Mariana tirou o envelope que Aurélio lhe havia dado. Abriu-o. Dentro havia mais dinheiro do que haviam visto em anos. Agora sim podemos. Na sala de emergência do Hospital Central, enquanto os médicos examinavam Clara, Mariana fez uma ligação. Doutor, Aurélio, sou Mariana. Minha mãe está muito doente e adiantaram a audiência. É depois de amanhã.
A voz de Aurélio soou tensa do outro lado. Estão acelerando tudo. Maximiliano deve suspeitar de algo. O que fazemos? Houve uma pausa longa. Então, Aurélio falou com determinação renovada. Prepare-se, Mariana, porque vamos fazer algo que meu sobrinho nunca esperaria. O quê? Vamos dizer a verdade, toda a verdade, diante do mundo inteiro. A sala de espera do Hospital Central cheirava a desinfetante e desespero. Mariana havia passado a noite inteira sentada em uma cadeira de plástico, olhando o relógio avançar segundo a segundo, incapaz de dormir, incapaz de pensar em outra coisa que não fosse sua mãe, atrás daquelas portas brancas. Os médicos haviam confirmado o pior. Pneumonia severa. Clara precisava de hospitalização imediata, medicamentos caros e, sobretudo, descanso absoluto. Semanas de caminhada sob a chuva procurando trabalho. Noites sem dormir preocupando-se com a filha e o estresse constante de viver sob ameaça haviam destruído seu sistema imunológico. Ela é forte, havia dito a doutora. Miranda Solis, uma mulher de olhos compassivos que parecia genuinamente preocupada. Mas precisa ficar aqui pelo menos uma semana. Se a infecção atingir os pulmões completamente, poderíamos estar falando de algo muito mais grave. Uma semana? A audiência era em 2 dias. Mariana sentia que o universo conspirava contra elas. Cada vez que encontravam uma pequena luz de esperança, uma nova escuridão aparecia para apagá-la. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Isabel Carvalho. Dr. Aurélio precisa te ver. É urgente. Envie o endereço. Mariana olhou para o quarto onde a mãe dormia, conectada a máquinas que monitoravam cada batida de seu coração. Não queria deixá-la sozinha, mas também não podia ficar sem fazer nada enquanto seu mundo desabava. Pediu a uma enfermeira que vigiasse a mãe e saiu do hospital. O endereço a levou a um edifício antigo em uma área da cidade que Mariana não conhecia. Não havia letreiros, não havia indicações, apenas uma porta de madeira escura que se abriu antes que pudesse tocar. Isabel a esperava lá dentro. Siga-me, disse sem mais explicações. Subiram por escadas estreitas até chegar a um escritório que parecia saído de outra época. Livros cobriam as paredes do chão ao teto. Mapas antigos pendiam em molduras douradas. E no centro, sentado atrás de uma escrivaninha de carvalho maciço, Dr. Aurélio Vasconcelos revisava documentos com expressão grave, mas não estava sozinho. Mariana parou de repente quando reconheceu as outras pessoas na sala. Helena Dubois, a investidora francesa, estava sentada em um sofá de couro, suas pernas cruzadas com elegância. Omar Al-Rashid, o empresário árabe, permanecia de pé junto à janela, sua expressão séria, mas não hostil. E Yuki Tanaka, a executiva japonesa, ocupava uma cadeira perto da escrivaninha, suas mãos descansando sobre uma maleta. O que está acontecendo? Mariana perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Sente-se, Mariana. Aurélio apontou para uma cadeira vazia. Há muito a explicar e pouco tempo. Mariana obedeceu, embora cada músculo de seu corpo lhe gritasse para sair correndo. Helena Dubois foi a primeira a falar. Seu português tinha um sotaque elegante, mas era perfeitamente compreensível. Depois do que presenciamos naquela sala de reuniões, nenhum de nós conseguiu te esquecer. Uma menina enfrentando um homem como Guimarães, demonstrando habilidades que profissionais levariam décadas para desenvolver. Foi extraordinário. Mas mais do que isso, Omar Al-Rashid continuou, sua voz profunda ressoando na sala. Foi revelador. Guimarães mostrou sua verdadeira natureza naquele dia, e isso nos fez investigar mais profundamente seus negócios. Investigar? Mariana olhou para Aurélio buscando explicação. Os investidores internacionais têm recursos que eu não tenho, Aurélio explicou. Quando os contatei há alguns dias, eles já haviam começado suas próprias investigações sobre a Guimarães Holdings. O que encontraram é devastador. Yuki Tanaka abriu sua maleta e tirou uma pasta grossa. Documentos falsificados, contratos manipulados, subornos a funcionários de 6 países diferentes, exploração laboral em fábricas subsidiárias e algo pior. Ela entregou a pasta para Mariana. Sua mãe não foi a primeira funcionária que Guimarães destruiu por razões pessoais. Há um padrão. Dezenas de pessoas ao longo dos anos, trabalhadores que o contradisseram, que se recusaram a participar de seus esquemas, que simplesmente não lhe caíram bem. Todos terminaram igual, demitidos, difamados, impedidos de conseguir emprego em qualquer lugar.
Mariana folheou os documentos, nomes, datas, testemunhos, histórias de famílias destruídas, carreiras arruinadas, vidas desfeitas. Sua mãe era apenas a mais recente vítima de um monstro que havia operado impunemente durante anos. Por que ninguém fez nada antes? Perguntou com voz quebrada. Porque o poder protege o poder. Helena respondeu com amargura. Guimarães tem conexões no governo, na mídia, no sistema judicial. Qualquer um que tentasse expô-lo era silenciado antes de poder falar, mas agora somos muitos. Omar acrescentou. E temos algo que Guimarães não esperava. O quê? Você. Aurélio inclinou-se para a frente. Sua história se tornou viral, Mariana. O vídeo da sala de reuniões foi vazado para a internet há 3 dias. O quê? Mariana sentiu o ar abandonar seus pulmões. Como? Eu o vazou, Aurélio admitiu sem remorso. Foi um risco calculado. Sabia que Guimarães aceleraria sua vingança, mas também sabia que o mundo precisava ver quem realmente é meu sobrinho. Isabel acendeu uma tela na parede. O vídeo mostrava exatamente o que Mariana se lembrava. Guimarães, rindo dela. O desafio do R$ 1.000.000, sua demonstração em 4 idiomas. A humildade com o japonês. Mas o mais impactante eram os números abaixo do vídeo. 47 milhões de visualizações. Em 3 dias o mundo inteiro está falando de você, Helena disse. Você é tendência em 17 pascalizes. Jornalistas de todo o planeta querem te entrevistar. E o mais importante, estão investigando Guimarães. Mariana não conseguia processar o que via. Seu momento de humilhação havia se tornado algo completamente diferente. As pessoas não zombavam dela. A admiravam, a defendiam, exigiam justiça. Os comentários, Yuki apontou para a tela onde apareciam milhares de mensagens. Pedem que Guimarães cumpra sua promessa. R$ 1.000.000. As pessoas dizem que você merece. Não quero o dinheiro dele, Mariana disse com firmeza. Só quero que ele deixe minha família em paz. E isso é exatamente o que vamos conseguir. Aurélio se levantou. Mas precisamos da sua ajuda. Minha ajuda para quê? Para a coletiva de imprensa que organizamos para amanhã. As horas seguintes foram um turbilhão de preparação. Aurélio explicou o plano. Amanhã, horas antes da audiência com o Conselho Tutelar, realizariam uma coletiva de imprensa internacional. Os investidores apresentariam a evidência dos crimes corporativos de Guimarães. Aurélio revelaria sua identidade como fundador da empresa e denunciaria publicamente as ações de seu sobrinho. E Mariana contaria sua história. Não apenas o que aconteceu na sala de reuniões, Aurélio esclareceu tudo. A demissão injusta de sua mãe, a campanha para evitar que ela conseguisse trabalho, a denúncia anônima, o avaliador comprado, tudo. E o senhor acha que vai funcionar? Mariana perguntou com ceticismo. Guimarães tem poder, tem advogados, tem conexões. Mas ele não tem algo que nós temos, Omar. Respondeu com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Verdade documentada. E 47 milhões de testemunhas que já estão do seu lado. Helena se aproximou de Mariana e pegou suas mãos. Sei que você tem medo, qualquer um teria. Mas o que você fez naquela sala de reuniões demonstrou que tem mais coragem do que homens que lideraram nações. Você não está sozinha nisso. Yuki assentiu. No Japão dizemos Nana Korobi Yaoki. Significa cair 7 vezes e levantar-se 8. Você já se levantou mais vezes do que posso contar. Mais uma vez, não a vencerá. Mariana olhou para cada um dos presentes, um idoso buscando redenção, uma investidora francesa que havia arriscado milhões por princípios, um empresário árabe que acreditava na justiça, uma executiva japonesa que valorizava a humildade sobre a arrogância, e ela, uma menina que só queria proteger a mãe. Está bem, disse finalmente. Eu farei. Naquela noite, Mariana retornou ao hospital. Sua mãe estava acordada, embora fraca. Onde você estava? Clara perguntou com voz rouca. Mariana sentou-se junto à sua cama e lhe contou tudo. O vídeo viral, os investidores, o plano para a coletiva de imprensa, a audiência que se aproximava. Quando terminou, Clara chorava silenciosamente. Minha menina valente, sussurrou. Quando você deixou de ser minha pequena e se tornou uma guerreira? Nunca deixei de ser sua pequena mãe. Só aprendi a lutar pelo que amo. Tenho medo, Clara admitiu. Tenho medo do que possa acontecer a você se enfrentar esse homem publicamente. Eu também tenho medo. Mariana pegou a mão da mãe. Mas mais medo tenho de não fazer nada e perder você, de que nos separem, de que ele ganhe. E se não funcionar,
então ao menos o mundo saberá a verdade. E isso é algo que ninguém poderá nos tirar. Clara fechou os olhos. Sua avó costumava dizer que as palavras têm poder, que quem domina as palavras domina o mundo. Minha avó? Nunca me falou muito dela. Morreu quando eu era jovem, mas era tradutora igual a você. Falava 6 idiomas. Trabalhou para embaixadas, para empresas, para governos. E sempre dizia que seu maior dom não eram os idiomas, mas a capacidade de fazer com que pessoas diferentes se entendessem. Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Por que a senhora nunca me disse? Porque quando ela morreu, perdi a conexão com aquele mundo. Me tornei o que o mundo esperava de mim. Alguém invisível que limpa o que outros sujam. Mas você, Mariana, você herdou o fogo dela e amanhã vai fazer exatamente o que ela sempre sonhou. O quê? Você vai usar as palavras para mudar o mundo. A manhã da coletiva de imprensa amanheceu cinzenta e fria. Mariana mal havia dormido. Havia passado horas repassando o que diria, como diria, antecipando perguntas que poderiam lhe fazer, mas nada a havia preparado para o que encontrou quando chegou ao salão onde se realizaria o evento. Centenas de jornalistas enchiam o espaço. Câmeras de televisão de todo o mundo apontavam para um pequeno palco onde havia sido colocado um púlpito com microfones. Lá fora, segundo informou Isabel, havia milhares de pessoas reunidas, muitas com cartazes que diziam: "Justiça para Mariana e Guimarães deve pagar." "O mundo está olhando", Aurélio lhe disse enquanto caminhavam para o palco. "Você está pronta?" "Não", Mariana admitiu, "mas vou fazer mesmo assim." A coletiva começou com Aurélio se apresentando. Ele revelou sua identidade como fundador da Guimarães Holdings e denunciou publicamente as ações de seu sobrinho. Os jornalistas explodiram em perguntas, mas Aurélio manteve a calma, apresentando documento após documento como evidência. Em seguida vieram os investidores. Helena falou sobre as irregularidades financeiras. Omar revelou os subornos internacionais. Yuki apresentou testemunhos de ex-funcionários que haviam sofrido o mesmo destino que Clara. E finalmente chegou a vez de Mariana. Caminhou para o púlpito com pernas que tremiam, mas uma voz que se recusava a falhar. Olhou para as câmeras, imaginou os milhões de olhos, observando-a de todas as partes do mundo, e começou a falar. "Meu nome é Mariana Silva. Tenho 11 anos. Minha mãe é faxineira, e há um mês um homem poderoso prometeu me dar R$1 milhão se eu pudesse traduzir documentos em 5 idiomas. Ela fez uma pausa. O silêncio na sala era absoluto. Traduzi 4 de 5 perfeitamente. O 5º era japonês, um idioma que não conheço, mas em vez de mentir, admiti minha limitação e pedi para aprender. Sabem o que esse homem fez? Ele riu. Disse que era uma brincadeira e depois demitiu minha mãe por ter me levado ao trabalho naquele dia. As câmeras capturavam cada palavra, cada expressão, cada lágrima que Mariana se recusava a deixar cair, mas isso não foi suficiente para ele. Ele se certificou de que nenhuma empresa na cidade contratasse minha mãe. Fez uma denúncia anônima para que me tirassem de sua custódia. Comprou funcionários para garantir que perdêssemos tudo. Ela levantou uma pasta que continha cópias da evidência. Aqui está a prova. Documentos, gravações, testemunhos, tudo o que precisam para ver quem realmente é. Augusto Guimarães. Olhou diretamente para a câmera principal. "Senhor Guimarães, se o senhor está vendo isso, quero que saiba algo. Não tenho medo do senhor. Minha mãe me ensinou que a dignidade não se compra nem se vende, e minha avó, a quem nunca conheci, mas cujo fogo corre por minhas veias, me ensinou que as palavras podem mudar o mundo. Sua voz se fortaleceu a cada frase. O senhor tentou nos destruir, mas a única coisa que conseguiu foi despertar algo que não poderá voltar a dormir. Porque agora o mundo sabe quem o senhor é e o mundo está olhando." O silêncio que se seguiu às palavras de Mariana durou apenas 3 segundos. Depois o caos. Os jornalistas se levantaram de seus assentos gritando perguntas. Os flashes das câmeras explodiam como fogos de artifício. O murmúrio da multidão lá fora se transformou em um rugido que atravessava as paredes do edifício. Mas Mariana não ouvia nada disso. Seus olhos estavam fixos em uma tela lateral que mostrava a transmissão ao vivo. Os números de espectadores subiam a cada segundo. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Pessoas de todo o mundo estavam presenciando este momento. Aurélio se aproximou do púlpito e assumiu o controle. "Agora, responderemos perguntas de maneira ordenada. Por favor, levantem a mão." As mãos se ergueram como uma floresta de dedos desesperados. "Você da primeira fila,
Aurélio apontou para uma jornalista ruiva com crachá de uma emissora internacional. Obrigada. Sou Vitória Campos, do Notícias Globais. Senhor Vasconcelos, o senhor diz ser o fundador da Guimarães Holdings e tio de Augusto Guimarães. Tem provas desse parentesco? Aurélio assentiu. Tenho certidões de nascimento, documentos de adoção informal, registros bancários que mostram as transferências que fiz para a educação dele e fotografias familiares que abrangem décadas. Tudo será entregue às autoridades correspondentes. Outra mão se ergueu. Um homem calvo com sotaque britânico. Jonathan Pierce, Financial Times. Para os investidores presentes, estão dispostos a testemunhar formalmente contra a Guimarães Holdings? E que implicações isso teria para seus próprios negócios? Helena Dubois se aproximou do microfone. Estamos dispostos a testemunhar. Quanto às implicações, perderemos dinheiro. Muito dinheiro. Mas há coisas mais importantes que os lucros. A integridade é uma delas. Omar Al-Rashid acrescentou. Em minha cultura, a honra vale mais que o ouro. O que presenciamos naquela sala de reuniões foi a desonra de um homem que acredita que o dinheiro o protege de tudo. Ele estava enganado. As perguntas continuaram por quase 1 hora sobre os documentos, sobre os testemunhos, sobre o padrão de conduta de Guimarães. Cada resposta era uma pedra a mais no muro que se construía ao redor do império do CEO. Finalmente, uma jornalista jovem levantou a mão com timidez. Esta pergunta é para Mariana. Como você aprendeu tantos idiomas sendo tão jovem? Mariana olhou para a jornalista. Era a primeira pergunta dirigida especificamente a ela desde sua declaração inicial. Minha mãe trabalhava o dia todo, começou. Quando eu era pequena, passava muito tempo sozinha. Os vizinhos do nosso prédio vinham de diferentes países. A senhora Ingrid, da Alemanha, me ensinou seu idioma enquanto cuidava de mim. O senhor Ahmad, da Síria, me contava histórias em árabe enquanto sua esposa cozinhava para nós. Madame Colette, uma idosa francesa que morava no 3º andar, me lia poesia em seu idioma. Cada tarde, fez uma pausa, lembrando rostos que não via há anos. Para eles, eu não era a filha da faxineira. Eu era simplesmente Mariana, uma menina curiosa, que fazia muitas perguntas. Me ensinaram seus idiomas porque era a única coisa que tinham para dar, e eu aprendi porque era a única forma que conhecia de agradecer-lhes o amor. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era tensão nem expectativa, era respeito. E o inglês? A jornalista perguntou suavemente. Internet. Mariana sorriu ligeiramente. Vídeos, filmes, músicas. Minha mãe não podia me pagar aulas particulares, mas o conhecimento está aí para quem quiser buscá-lo. A coletiva terminou depois do meio-dia. Enquanto Mariana era escoltada para fora do edifício, seu telefone começou a vibrar sem controle. Mensagens de números desconhecidos, notificações de redes sociais, chamadas perdidas de prefixos internacionais, mas apenas uma mensagem captou sua atenção. Era da Drora Miranda Solis do hospital. Sua mãe acordou. Está perguntando por você. Venha quando puder. Mariana correu. No quarto do hospital, Clara estava sentada na cama com os olhos fixos em um pequeno televisor que transmitia as notícias. A coletiva de imprensa era o tema principal em cada canal. Minha menina, sussurrou quando Mariana entrou. Minha pequena guerreira. Mariana se lançou em seus braços chorando pela primeira vez em dias. Todas as emoções contidas, todo o medo, toda a pressão, saíram em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Você conseguiu! Clara acariciava seu cabelo. Você enfrentou um monstro e o mundo inteiro viu. Eu tinha tanto medo, mãe, tanto medo de falhar, de que não servisse de nada. Mas você não falhou. Nunca falhou, Mariana. Cada coisa que você fez com o coração e o coração nunca mente. Adra. Solis entrou nesse momento com um sorriso que iluminava seu rosto. Tenho boas notícias. A infecção está respondendo ao tratamento. Se tudo continuar assim, sua mãe poderá sair do hospital em 4 ou 5 dias. De verdade? Mariana sentiu uma onda de alívio. De verdade, embora precisará de repouso absoluto durante várias semanas. Nada de estresse, nada de preocupações. Clara riu suavemente. Isso será difícil com uma filha que acaba de declarar guerra a um dos homens mais poderosos do país. A doutora as olhou com curiosidade. Via a coletiva de imprensa. Todo o hospital a viu. As enfermeiras estão falando em organizar uma coleta para vocês. Não precisamos de caridade, Clara começou a dizer, mas Mariana a interrompeu. Precisamos de justiça, doutora.
E hoje demos o primeiro passo para conseguir isso. As horas seguintes foram um turbilhão de chamadas e visitas. Isabel chegou primeiro com notícias que mudavam tudo. O procurador-geral anunciou uma investigação formal contra a Guimarães Holdings. Estão revisando todos os documentos que apresentamos e há mais. 3 ex-funcionários que haviam permanecido em silêncio por medo agora querem testemunhar. Em seguida chegou Aurélio, visivelmente esgotado, mas com uma energia renovada. Maximiliano desapareceu. Não está em sua casa, não está no escritório, não está em nenhum de seus lugares habituais. Seus advogados dizem que ele está avaliando opções legais, mas a verdade é que ele está fugindo. Fugindo? Mariana franziu a testa. Para onde? Ele tem propriedades em vários países, contas bancárias em paraísos fiscais. Poderiza estar em qualquer lugar. E a audiência de amanhã, a do Conselho Tutelar? Aurélio sorriu pela primeira vez em dias. Cancelada. O funcionário que Maximiliano havia comprado, Ricardo Bastos, foi preso esta manhã. Confessou tudo em troca de uma pena reduzida. A denúncia anônima contra sua família foi oficialmente descartada. Mariana sentiu que seus joelhos cediam. Clara assegurou enquanto ambas choravam de alívio. Significa que não vão me separar da minha mãe? Significa exatamente isso. Ninguém vai separar. Las nunca. Mas a calma durou pouco. Naquela noite, enquanto Mariana dormitava em uma cadeira junto à cama de sua mãe, seu telefone tocou. Era um número bloqueado. Ela hesitou antes de atender. Algo em seu instinto lhe dizia para não fazê-lo, mas a curiosidade foi mais forte. Olá, Mariana Silva. A voz do outro lado era distorcida, irreconhecível. Você cometeu um erro grave. Quem é? Alguém que sabe coisas. Coisas que nem mesmo o Dr. Aurélio conhece sobre seu querido sobrinho. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que coisas? Augusto Guimarães não é quem todos pensam. Sua crueldade tem raízes mais profundas do que você imagina. Raízes que se estendem até sua própria família. Minha família? Não entendo. Sua avó, a tradutora. Você acha que foi coincidência que ela morresse tão jovem? Você acha que foi coincidência que sua mãe terminasse trabalhando exatamente na empresa de Guimarães? O coração de Mariana batia tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. O que está dizendo? Estou dizendo que há uma história que ninguém te contou. Uma história que conecta sua família com os Guimarães há décadas. E se você quiser conhecer a verdade completa, precisa procurar no lugar onde tudo começou. Que lugar? O arquivo pessoal de Dr. Aurélio Vasconcelos. Pergunte a ele sobre o ano em que conheceu sua avó. Pergunte a ele o que aconteceu na Embaixada da França. Pergunte a ele por que sua mãe nunca soube quem era seu pai. A ligação foi cortada. Mariana ficou paralisada. O telefone ainda grudado em sua orelha. As palavras da voz misteriosa ecoavam em sua mente como ecos em uma caverna escura. Sua avó, a Embaixada da França, o pai de sua mãe. O que significava tudo aquilo? Olhou para Clara, que dormia profundamente graças aos medicamentos. Sua mãe nunca havia falado de seu pai. Mariana sempre havia assumido que era um tema doloroso, algo que não deveria perguntar, mas agora as perguntas se multiplicavam como vírus em sua mente. Quem era o pai de sua mãe? Que conexão tinha sua avó com os Guimarães? E por que alguém queria que ela soubesse tudo isso justamente agora? Na manhã seguinte, Mariana confrontou Aurélio. Encontrou-o em seu escritório revisando documentos legais relacionados com a investigação contra seu sobrinho. Quando ela entrou, notou imediatamente que algo havia mudado em sua expressão. Ontem à noite recebi uma ligação, disse sem rodeios. Alguém me disse para perguntar sobre minha avó, sobre a Embaixada da França, sobre o pai da minha mãe. O sangue drenou do rosto de Aurélio. Quem te ligou? Não sei. A voz estava distorcida, mas sabia coisas. Coisas que me fizeram perceber que há uma história que ninguém me contou. Aurélio se jogou em sua cadeira como se de repente pesasse o dobro. Esperava que você nunca tivesse que saber disso, murmurou. Esperava poder ajudá-la sem que a verdade viesse à tona. Que verdade? O idoso fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia lágrimas neles. Sua avó, Catarina Silva, era a mulher mais extraordinária que já conheci. Trabalhava como tradutora na Embaixada da França quando a conheci. Tinha a mesma luz em seus olhos que você, a mesma paixão pelos idiomas, o mesmo fogo interior. Fez uma pausa, como se cada palavra lhe custasse um esforço físico. Nós nos apaixonamos. Foi um amor proibido, impossível.
Eu era casado, tinha responsabilidades, uma reputação a manter, mas Catarina era como um imã. Não podia me afastar dela, embora soubesse que deveria fazê-lo. Mariana sentiu o chão se mover sob seus pés. O senhor está dizendo que o senhor e minha avó tiveram um relacionamento? Durou quase 2 anos, e dessa relação nasceu uma menina. Uma menina que Catarina criou sozinha porque eu fui covarde demais para reconhecer ela publicamente. Minha mãe, Mariana sussurrou. Minha mãe é sua filha. Aurélio assentiu, incapaz de olhá-la nos olhos. Clara é minha filha, o que significa que você, Mariana, é minha neta. O mundo de Mariana desabou e se reconstruiu em um instante. Tudo o que acreditava saber sobre sua família, sobre sua história, sobre si mesma, era uma mentira. Minha mãe sabe? Não, Catarina nunca lhe disse. Me fez prometer que guardaria o segredo até minha morte. Mas agora, Guimarães é seu sobrinho. Mariana conectou os pontos com horror crescente. O que significa que Guimarães é primo da minha mãe? O que significa que o homem que tentou nos destruir é da minha família? Sim, Aurélio finalmente a olhou. Maximiliano não sabe nada disso. Ninguém sabia, exceto eu e sua avó. Mas alguém mais descobriu a verdade. Alguém que quer usar ela. Usá-la para quê? Não sei, mas temos que descobrir antes que seja tarde demais. Mariana se jogou em uma cadeira, sua mente processando informações que mudavam tudo. Era neta do doutor. Aurélio Vasconcelos, prima de Augusto Guimarães, herdeira de um legado que nunca soube que existia. E alguém em algum lugar conhecia todos esses segredos e os estava usando como peças em um jogo que apenas começava a entender. O que fazemos agora? Perguntou com voz trêmula. Agora. Aurélio se levantou com determinação renovada. Encontramos quem está por trás disso e descobrimos o que ele realmente quer. Mas antes que pudessem dar o primeiro passo, o telefone de Aurélio tocou. Era Isabel, e sua voz soava aterrorizada. Doutor Aurélio, ligue as notícias agora. Aurélio ligou o televisor. A imagem que apareceu fez ambos prenderem a respiração. Augusto Guimarães estava na tela, de pé em frente a um microfone com um sorriso que congelava o sangue, e as palavras que pronunciou mudaram tudo. Tenho informações que destruirão, doutor. Aurélio Vasconcelos. E revelarão que a pequena heroína Mariana Silva faz parte de uma conspiração familiar para roubar minha empresa. E tenho as provas para demonstrar isso. As palavras de Augusto Guimarães ressoavam na tela como sentença de morte. Mariana sentiu o ar abandonar seus pulmões. Aurélio empalideceu visivelmente, suas mãos tremendo enquanto observava seu sobrinho na tela. Nas próximas 24 horas, Guimarães continuou com aquele sorriso que congelava o sangue. Revelarei documentos que demonstram que Aurélio Vasconcelos tem planejado durante décadas recuperar o controle da minha empresa. E sua arma secreta é uma menina que resulta ser sua neta ilegítima. A palavra atingiu Mariana como um soco. Ilegítima. Como se sua existência fosse um erro. Como se sua vida fosse uma mancha que devia ser apagada. Esta suposta história de Davi contra Golias, Guimarães cuspia as palavras. É na realidade uma conspiração familiar para me destruir, e tenho alguém que pode confirmar tudo. A câmera se moveu revelando uma pessoa sentada junto a Guimarães. Marcelo Antunes, o advogado que havia sido seu braço direito, o homem que havia executado cada ordem cruel, cada vingança impiedosa. Agora estava ali com expressão nervosa, mas determinada. Senhor Antunes, Guimarães se dirigiu a ele. Conte ao mundo o que o senhor sabe. Marcelo pigarreou. Durante anos trabalhei junto ao Dr. Aurélio antes que ele se aposentasse. Fui testemunha de conversas privadas onde ele expressava sua intenção de recuperar a empresa quando o momento fosse oportuno. Mencionava uma filha secreta que algum dia usaria como herdeira legítima. Mariana olhou para Aurélio com horror. Isso é verdade? Não. Aurélio negou com veemência. Marcelo está mentindo. Ele nunca trabalhou comigo diretamente. Foi contratado por Maximiliano anos depois da minha aposentadoria. Então, por que ele diz essas coisas? Porque Maximiliano o tem em suas mãos. Marcelo sabe demais sobre os crimes reais do meu sobrinho. Se não cooperar, irá para a prisão junto com ele. Na tela, Guimarães continuava sua atuação. Amanhã, às 10 da manhã, no mesmo lugar onde esta menina fez seu circo midiático, apresentarei toda a evidência. O mundo verá quem realmente são os Vasconcelos e os Silva. Uma família de mentirosos e manipuladores.
A transmissão terminou. O silêncio no escritório de Aurélio era esmagador. Temos que fazer algo. Mariana quebrou o silêncio. Não podemos deixar que ele minta sobre nós. O que ele diz não tem fundamento legal. Aurélio tentava manter a calma, mas sua voz tremia. Não há documentos que provem uma conspiração porque não existe nenhuma conspiração, mas o dano público já está feito. Isabel interveio. As pessoas que te apoiavam agora têm dúvidas. As redes sociais estão explodindo com teorias. O telefone de Aurélio tocou. Era a Helena Dubois. Aurélio, acabei de ver a transmissão. Precisamos conversar agora. Meia hora depois, os investidores estavam reunidos novamente no escritório. Suas expressões misturavam preocupação e determinação. A acusação de Guimarães é ridícula, Omar Al-Rashid falou primeiro. Qualquer um que tenha visto o vídeo original sabe que essa menina não estava atuando. Seu talento é genuíno. Mas Guimarães tem algo, Helena apontou com pragmatismo. Ele não faria uma declaração assim sem ter algum tipo de evidência, mesmo que fabricada. Fabricada? Mariana perguntou. Documentos falsos. Yuki Tanaka explicou, no mundo corporativo é mais comum do que você imagina. Criam-se papéis que parecem legítimos, mas são completamente inventados. E como provamos que são falsos? Aí está o problema. Helena suspirou. Provar que algo é falso é muito mais difícil do que provar que algo é verdadeiro. O telefone de Mariana vibrou. Uma mensagem de número bloqueado. Se você quiser a verdade sobre Marcelo Antunes, procure no arquivo de casos encerrados da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Caso número 2847. Nem tudo é o que parece. Mariana mostrou a mensagem aos outros. É a mesma pessoa que me ligou ontem à noite, disse. A que sabe sobre minha avó e minha família. Alguém está nos ajudando das sombras. Aurélio franziu a testa. Mas quem? Não importa quem seja agora mesmo. Isabel já estava em seu computador. O que importa é se a informação é real. Ela digitou rapidamente acessando bases de dados que Mariana não sabia que existiam. Aqui está, Isabel girou a tela. Caso 2847 da OAB. Marcelo Antunes foi investigado há anos por falsificação de documentos em um caso civil. A investigação foi encerrada por falta de provas, mas o expediente menciona algo interessante. O quê? Todos perguntaram ao uníssono. O denunciante original foi ameaçado e retirou as acusações. Adivinhem quem representava legalmente a parte acusada. Guimarães Holdings, Aurélio murmurou. Exato. Marcelo tem falsificado documentos para Guimarães durante anos e agora está fazendo o mesmo contra nós. A noite caiu sobre a cidade. Enquanto o grupo trabalhava freneticamente, Mariana sabia que devia retornar ao hospital com sua mãe, mas também sabia que se não detivessem Guimarães agora, tudo o que haviam conseguido desabaria. Preciso ir ver minha mãe, disse finalmente. Ela não sabe nada do que está acontecendo. Vá, Aurélio assentiu. Nós continuaremos trabalhando. Amanhã precisaremos de toda a nossa força. Doutor Aurélio. Mariana parou na porta. Minha mãe não sabe que o senhor é o pai dela. Quando vai lhe contar? O idoso baixou o olhar. Quando tudo isso terminar, não quero que ela tenha mais preocupações agora. Ela merece saber a verdade. Eu sei, e eu lhe direi. Prometo. No hospital, Clara estava acordada olhando as notícias no pequeno televisor. Vi a coletiva de Guimarães, disse quando Mariana entrou. Esse homem não tem limites. Mãe, há algo que preciso te contar. Mariana sentou-se junto à sua mãe e lhe contou tudo. Sobre Aurélio, sobre Catarina, sobre o segredo que havia permanecido oculto por décadas. Com cada palavra, o rosto de Clara passava por diferentes emoções. Surpresa, incredulidade, dor, confusão. Aurélio Vasconcelos é meu pai? Sua voz era apenas um sussurro. Sim, mãe. Você é filha dele e eu sou neta dele. E Guimarães é seu primo e meu também. Clara fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair silenciosamente por suas bochechas. Minha mãe nunca me disse nada, murmurou. Sempre que perguntava pelo meu pai, ela mudava o assunto. Dizia que alguns segredos era melhor não conhecer. A senhora está zangada? Clara abriu os olhos e olhou para a filha. Não sei o que sinto. Toda a minha vida pensei que era filha de ninguém, que meu pai simplesmente não me quis. E agora descubro que é um dos homens mais ricos do país que esteve nos observando durante anos sem dizer nada. Ele tinha medo, mãe. Medo de arruinar a memória da avó. Medo de complicar sua vida.
E isso justifica décadas de silêncio enquanto nós lutávamos para sobreviver. Mariana não tinha resposta. Entendia a raiva da mãe. Também entendia as razões de Aurélio, mas entender não significava aceitar. Quero vê-lo, Clara disse de repente. Agora, antes que amanheça, antes que esse monstro de Guimarães tente destruir o pouco que nos resta. Aurélio chegou ao hospital 1 hora depois. Mariana esperava do lado de fora do quarto, dando-lhes privacidade. Através da porta fechada podia ouvir vozes. Primeiro calmas, depois mais intensas, depois soluços. A conversa durou quase 2 horas. Quando Aurélio finalmente saiu, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Como ela está? Mariana perguntou. Zangada, magoada, confusa. Aurélio se apoiou na parede. Ela tem todo o direito de se sentir assim. Roubei-lhe a oportunidade de conhecer seu pai. Roubei-lhe uma vida que poderia ter sido diferente. Ela o perdoou? Não sei. Disse que precisa de tempo, mas também disse algo que me deu esperança. O quê? Disse que apesar de tudo está orgulhosa de você, da mulher em que você se tornou. E que se eu tive algo a ver com isso, mesmo que indiretamente, então talvez haja algo bom no meio de tanto erro. Mariana sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Entrou no quarto e encontrou a mãe olhando pela janela. Mãe! Clara se virou. Seu rosto mostrava as marcas das lágrimas. Mas havia algo mais. Algo que Mariana reconheceu porque o havia visto no espelho muitas vezes. Determinação. Vamos acabar com isso. Clara disse com voz firme. Esse homem, Guimarães, é meu primo, meu próprio sangue, e dedicou sua vida a destruir pessoas inocentes, incluindo nós. Ele me tirou meu pai e minha vida, e agora quer tirar você. Mãe, a senhora está doente. Precisa descansar. Descansarei quando isso terminar. Agora mesmo meu lugar é junto a você. Os médicos não vão deixar a senhora sair. Então sairemos sem que nos vejam. Clara sorriu pela primeira vez em dias. Você acha que só você herdou o fogo de sua avó? O amanhecer encontrou um grupo improvável reunido no escritório de Aurélio. Clara, pálida, mas determinada, sentada em uma poltrona com uma manta sobre os ombros. Mariana ao seu lado, segurando sua mão. Aurélio, em frente a elas com expressão de assombro, ao ver a filha que nunca conheceu enfrentando a batalha junto a ele. Os investidores ocupavam o resto da sala, cada um contribuindo com recursos e contatos. E no centro da mesa, uma tela mostrava a descoberta que mudaria tudo. Encontramos a origem da ligação misteriosa, Isabel anunciou. Não vão acreditar quem é. A imagem na tela mostrou um rosto que todos reconheceram. Era uma mulher de meia-idade, com traços que resultavam estranhamente familiares. Chama-se Camila Guimarães, Isabel explicou. É a irmã mais nova de Augusto Guimarães e aparentemente tem recolhido evidências contra seu próprio irmão durante anos. Guimarães tem uma irmã. Mariana não podia acreditar. Uma irmã que ele praticamente apagou da existência. Aurélio murmurou reconhecendo o rosto. Camila, a última vez que a vi era apenas uma adolescente. Maximiliano a enviou para longe quando assumiu o controle da empresa. Disse que era para o bem dela. Mas a verdade é que ela sempre foi a favorita de meus pais. Ele não podia suportar isso. E agora ela está nos ajudando? Aparentemente sim. Isabel, pode contatá-la. Já o fiz. Ela está a caminho. Camila Guimarães chegou 30 minutos antes da coletiva de imprensa de Augusto. Quando entrou no escritório, Mariana notou imediatamente a semelhança familiar. Os mesmos olhos de Aurélio, a mesma postura ereta, mas onde Augusto irradiava crueldade, Camila emanava uma tristeza profunda misturada com resolução. Tio Aurélio, foi a primeira coisa que disse. Há muito tempo, tempo demais. Aurélio se aproximou e a abraçou. Por que você nunca me contatou? Porque Maximiliano me ameaçou, disse. Disse que se alguma vez tentasse me aproximar da família, destruiria tudo o que eu amava. Camila se separou do abraço, mas já não tenho nada a perder. E quando vi o que ele fez a esta menina, soube que era o momento de agir. Olhou para Mariana com uma mistura de admiração e dor. Você é corajosa, mais corajosa do que qualquer um de nós. Enfrentou meu irmão quando todos os outros olhavam para o outro lado. O que você tem para nós? Mariana foi direta. A coletiva de Guimarães começa em menos de 1 hora. Camila tirou um disco rígido de sua bolsa.
23 anos de evidências, gravações, documentos, testemunhos, tudo o que precisam para demonstrar que os documentos que meu irmão apresentará hoje são falsos. E muito mais. Como você conseguiu tudo isso? Porque Maximiliano nunca me considerou uma ameaça. Eu era apenas sua irmã fraca, a que havia sido banida e esquecida. Nunca lhe ocorreu que eu estava observando, esperando, recolhendo cada erro que ele cometia. Camila conectou o disco ao computador. As pastas apareceram na tela. Aqui está a prova de que os documentos de Marcelo Antunes foram criados há apenas 3 dias. Os metadados não mentem. E aqui, abriu outra pasta. Estão as gravações originais das reuniões onde Maximiliano ordenava cada ato de vingança contra seus inimigos, incluindo a campanha contra Clara Silva. Clara inclinou-se para a frente, seus olhos fixos na tela. Você tem gravações dele ordenando minha destruição? Tenho gravações de tudo. Meu irmão nunca aprendeu a ser cuidadoso porque nunca acreditou que alguém se atreveria a desafiá-lo. Camila olhou para todos os presentes. Maximiliano me tirou minha família, minha herança, minha vida. Hoje finalmente vou recuperar algo do que perdi. O quê? Mariana perguntou. Minha dignidade e a justiça que tantos merecem. O salão de conferências estava lotado. Jornalistas de todo o mundo ocupavam cada assento disponível. Câmeras de televisão transmitiam ao vivo para mais de 100 pascalizes. Lá fora, milhares de pessoas haviam se reunido, muitas com cartazes que diziam "Justiça para Mariana" e "O mundo está olhando". Augusto Guimarães entrou primeiro, flanqueado por Marcelo Antunes e um exército de advogados. Seu sorriso arrogante irradiava a segurança de quem acredita ter ganhado antes que a batalha começasse. Senhoras e senhores, começou do púlpito, hoje revelarei a verdade sobre a conspiração mais elaborada que esta cidade já presenciou. Ele levantou uma pasta grossa. Aqui tenho documentos que provam que Dr. Aurélio Vasconcelos planejou durante décadas recuperar minha empresa usando uma menina como arma midiática. Uma menina que resulta ser sua neta ilegítima, produto de uma relação secreta com uma empregada. Os murmúrios encheram a sala. Marcelo Antunes, meu assessor legal, foi testemunha destas conspirações e está disposto a testemunhar sob juramento. Marcelo se aproximou do microfone, mas antes que pudesse falar, as portas do salão se abriram de par em par. Mariana entrou primeiro. Atrás dela, Clara caminhava com passo firme apesar de sua debilidade. Aurélio a seguia junto aos investidores internacionais, e fechando o grupo, uma mulher que fez Guimarães perder a cor do rosto. Camila Guimarães. Camila? A voz de Guimarães tremeu pela primeira vez. O que você faz aqui? Vim para dizer a verdade, irmão. A verdade que você tentou enterrar por 23 anos. Camila caminhou para o púlpito com a mesma autoridade com que seu irmão o havia ocupado momentos antes. Meu nome é Camila Guimarães. Sou a irmã mais nova de Augusto Guimarães e durante mais de 2 décadas tenho documentado cada crime, cada mentira, cada vida que meu irmão destruiu. Conectou o disco rígido à tela principal do salão. Estes documentos que meu irmão acaba de mostrar foram criados há 3 dias. Os metadados digitais o confirmam. São falsos, fabricados por Marcelo Antunes, que tem um histórico documentado de falsificação. A tela mostrou as provas, datas de criação, registros digitais, evidência irrefutável. Mas isso não é tudo, Camila continuou. Aqui estão as gravações reais, as conversas onde Maximiliano ordenou destruir Clara Silva simplesmente porque sua filha o humilhou ao demonstrar um talento que ele nunca pôde comprar. A voz de Guimarães preencheu o salão, clara e inconfundível. Quero que essa mulher não volte a trabalhar em nenhum lugar desta cidade e quero que a menina termine no sistema, que aprendam o que significa me desafiar. Os jornalistas explodiram em perguntas. Os flashes das câmeras iluminavam a sala como relâmpagos. Guimarães recuou, seu rosto transformando-se de arrogância em pânico. Isso está manipulado, gritou. É uma conspiração. A única conspiração aqui é a sua. Aurélio deu um passo à frente. Durante anos te observei destruir vidas enquanto eu guardava silêncio. Esse silêncio termina hoje. Olhou para Clara, que assentiu levemente. Clara Silva é minha filha, Mariana Silva é minha neta. E sim, durante décadas guardei esse segredo por covardia, mas nunca, jamais, conspirei para recuperar uma empresa. A única coisa que eu queria era proteger minha família de um monstro que eu mesmo ajudei a criar. Marcelo Antunes, vendo que o barco afundava, tomou uma decisão desesperada.
Eu posso explicar tudo. Ele se aproximou do microfone. Guimarães me obrigou a mentir. Me ameaçou com me destruir se eu não cooperasse. Tenho provas de seus outros crimes. Crimes que ninguém conhece ainda. Cale-se. Guimarães se lançou contra seu ex-aliado, mas os seguranças o detiveram. Nesse momento, agentes federais entraram no salão. Augusto Guimarães, o agente principal, falou com voz clara. O senhor está preso por fraude corporativa, suborno a funcionários públicos, falsificação de documentos e conspiração. Tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto o algemavam, Guimarães olhou para Mariana com ódio puro. Isso não acabou, sibilou. Tenho recursos. Tenho conexões. Voltarei. Mariana o olhou sem medo. Não, senhor Guimarães. O senhor não voltará porque agora o mundo sabe quem o senhor realmente é e o mundo não esquece. Os meses seguintes foram de reconstrução. A Guimarães Holdings foi investigada exaustivamente. Descobriram-se décadas de corrupção, subornos e destruição de vidas. Augusto foi sentenciado a 25 anos de prisão. Marcelo Antunes, em troca de sua cooperação, recebeu uma pena reduzida, mas perdeu sua licença de advogado para sempre. Os bens confiscados de Guimarães foram utilizados para compensar todas as vítimas de seus abusos. Dezenas de famílias que haviam sido destruídas, como a de Mariana, receberam finalmente justiça. E R$1 milhão que Guimarães havia prometido como brincadeira cruel foi ordenado pelo tribunal como compensação oficial para Mariana Silva. Não quero o dinheiro dele, havia dito Mariana quando a informaram. Então use para algo bom, Aurélio sugeriu e foi o que ela fez. A Fundação Catarina Silva abriu suas portas 6 meses depois do julgamento. Nomeada em honra à sua avó, a fundação se dedicava a identificar e apoiar jovens talentos sem recursos, meninos e meninas com habilidades extraordinárias, mas sem oportunidades, exatamente como Mariana havia sido. Helena Dubois, Omar Al-Rashid e Yuki Tanaka se tornaram patrocinadores principais. Camila Guimarães doou sua parte da herança familiar para financiar bolsas de estudo, e Aurélio, finalmente reconciliado com sua filha Clara, dedicou seus últimos anos a trabalhar junto com sua neta. Clara se recuperou completamente de sua doença. Os melhores médicos, pagos com fundos que finalmente podiam custear, a trataram até que sua saúde fosse mais forte do que nunca. Agora trabalhava como coordenadora da fundação, ajudando outras mães que enfrentavam as mesmas lutas que ela havia sobrevivido. Mãe, Mariana lhe perguntou uma tarde enquanto revisavam solicitações de bolsas de estudo. A senhora perdoou, Dr. Aurélio? Clara sorriu suavemente. O perdão não é um momento, filha, é um processo. Mas cada dia que o vejo tentando compensar seus erros, cada dia que o vejo te amando como o avô que ele sempre deveria ter sido, esse processo avança um pouco mais, e algum dia o chamará de pai. Talvez, quando eu estiver pronta, quando ele estiver pronto, quando ambos tivermos curado o suficiente. No dia em que Mariana fez aniversário, uma carta chegou da prisão. Era de Augusto Guimarães. Não espero seu perdão, escrevia com letra tremida. Não o mereço. Mas quero que saiba que cada dia neste lugar penso no momento em que você riu de mim sem rir, quando demonstrou que o verdadeiro poder não está no dinheiro nem nos títulos, mas na dignidade. Uma dignidade que eu perdi há muito tempo, se é que algum dia a tive. Sua avó Catarina era extraordinária. Agora entendo por que meu tio a amou tanto e entendo por que você é quem você é. Espero que algum dia, quando for adulta, possa olhar para trás e ver que até os monstros podem aprender, ainda que seja tarde demais. Mariana leu a carta 3 vezes antes de guardá-la. Não respondeu. Não era necessário. Algumas feridas precisam de tempo, algumas respostas não existem, e algumas pessoas simplesmente devem viver com as consequências de suas decisões. Anos depois, Mariana Silva se tornou a tradutora mais jovem a trabalhar para a Organização das Nações Unidas. Sua história foi contada em documentários, livros e filmes, mas ela sempre insistia que não era sua história a importante. É a história da minha mãe, dizia em cada entrevista, que trabalhou toda a sua vida para me dar oportunidades. É a história da minha avó Catarina, que me herdou o amor pelos idiomas sem sequer me conhecer. É a história de todas as pessoas invisíveis que têm talentos extraordinários, mas nunca recebem a oportunidade de demonstrá-lo. Em seu escritório, sobre a mesa, mantinha uma foto emoldurada. Era daquele dia, na sala de reuniões da Guimarães Holdings, uma menina com mochila escolar,
rodeada de executivos que zombavam dela. Abaixo da foto, uma placa com palavras que sua mãe lhe havia dito naquela noite no hospital. As palavras podem mudar o mundo. E de fato, elas haviam mudado, porque uma menina havia demonstrado que o talento não precisa de certificados, que a dignidade não tem preço, e que às vezes, os gigantes maiores podem ser derrubados pelas vozes mais pequenas. Basta ter a coragem de falar e alguém disposto a escutar.